Aleluias. Glória a Deus. Meus amados, a paz de nosso Senhor Jesus. Nós queremos agradecer ao Eterno por esse privilégio que nós recebemos de estarmos aqui hoje na sua presença, para, junto com os nossos irmãos, darmos aqui sequência ao trabalho em que estamos durante algumas segundas-feiras falando que é a epístola de Tiago. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza. Glória a Jesus. Glória a Deus. Manuel, leva o Arley para sentar contigo aí, para ele não ficar sozinho do lado de lá. Ele falou que gosta de sentar na frente, então senta na frente aqui com ele, né? Pra ele... Inclusive, irmão, quero dar um cu de ações de graças. Estava sendo feita a preliminar na UFES para começar o mestrado, e havia ainda apresentação de títulos. Na preliminar ele estava em 7º, e hoje saiu o resultado, ele ficou em 2º lugar no mestrado, e nós louvamos a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. A honra e a glória de Deus, e a alegria fica para nós, né? Glória a Deus. A fé morta. Vamos para Tiago capítulo 2, versículo de número 14. E eu vim para que possamos hoje terminar todo este capítulo, chegando até o versículo de número 26, porque aqui hoje nós temos apenas um assunto a ser tratado, que é sobre a fé. Então quero, junto com os irmãos, fazer a leitura desse texto sagrado. Tiago capítulo 2, versículo 14 a seguir. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai do céu, nós te adoramos, agradecemos ao Senhor pela leitura da tua palavra e pedimos ao Senhor que ministre aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Queridos, hoje o nosso assunto é falar de fé, fé e obras, porque a grande verdade é que essas duas coisas, fé e obras, elas são coisas que não podem andar desassociadas uma da outra.
É impossível alguém falar, eu já escutei alguns irmãos falando assim, a minha fé já está do tamanho de uma melancia. E aí a gente para observar no complemento, porque o fruto gerado no útero, se é que posso usar esse termo, da fé, são as obras. Alguém que diz que tem muita fé, é alguém que também gera muitas obras, porque uma coisa é um complemento para a outra coisa. A gente só não pode correr o risco de interpretar de forma errada o que é a questão das obras com a questão da fé. Eu já começo dizendo, muito obrigado, querido, nós não fazemos boas obras para sermos salvos pela pessoa de Jesus. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Então uma coisa é diferente da outra. Quando a Bíblia diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Todos aqueles que expressam que têm uma fé em Deus, estes terão acompanhados, sendo gerados por esta fé, boas obras. Então isso é uma coisa que Tiago vai dissertar, ensinar, instruir no capítulo de número 2, versículo 14 a seguir, falando sobre a fé sem as obras. É impossível que alguém também tenha boas obras e talvez não tenha fé, a fé para a salvação. É claro que nós hoje podemos citar aqui dois tipos pelo menos de fé: a fé natural, que todos nós nascemos com ela, e a fé sobrenatural. Dentro da fé natural, nós temos algumas divisões da fé, que ela atua mais pelo interesse, a fé mais pelo intelecto, e nós temos dentro do âmbito sobrenatural a fé que nos leva a crer na salvação, que vai operar pelo menos em 3 fases da nossa vida. Vai operar no nosso intelecto, vai operar no nosso sentimento e vai operar na nossa vontade. A fé sobrenatural me faz acreditar, sentir com as emoções e me faz agir. Então hoje o que nós queremos falar aqui de forma bem pausada é sobre esta fé, uma fé que ela é um movimento que produz frutos, uma fé produtiva. A fé, irmãos, ela é uma doutrina-chave dentro do cristianismo. O pecador é salvo por meio de quê? Da fé. Efésios 2, 8 e 9. O justo vive de quê? Da fé ou pela fé. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então a fé, ela é uma doutrina essencial e uma doutrina chave dentro do cristianismo. Porque quando eu pego Hebreus capítulo de número 11, eu começo a ter um entendimento muito claro sobre o que é fé. Hebreus capítulo 11. Ora, e lá ele vai trazer uma explicação. Ora, a fé, Hebreus 11, 1. A fé é um firme fundamento. Observe que a linguagem do escritor de Hebreus começa dizendo que a fé, ela é um fundamento firme. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Então a fé verdadeira, ela atua, irmãos, num campo que está além da física, ou por que não dizer, dentro de um termo mais técnico, como além da metafísica. A fé sobrenatural, ela está além das coisas palpáveis deste mundo. Então nós
entendemos ali em Hebreus, onde vamos encontrar a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres creram em Deus, viveram, morreram por meio de uma coisa: por meio da fé. Quando você abre Hebreus capítulo de número 11, você verá homens que apagaram a força do fogo, morreram pelo fio da espada, venceram reinos por causa da fé. Mulheres que geraram quando viviam uma vida de esterilidade por meio da fé. Homens que alcançaram galardão por meio da fé. Então a fé, ela é um fator essencial. Ora, por que é que nós estamos aqui hoje? Porque nós temos uma crença, nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos na doutrina da salvação, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos em Cristo. Enfim, a fé, ela é um combustível, ela é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira e não importa as circunstâncias. É por isso que nós acreditamos em Deus sem duvidar, porque a fé está atuando em nossa vida. Agora, nós estamos falando aqui desse fator sobrenatural, fé, acreditar nas coisas que ainda não vemos, fé, aquilo que faz com que possamos, com que nós agrademos a Deus. Agora, é impossível, irmãos, pregar sobre a fé, falar que temos fé, dizer que nós vivemos a fé, quando esta fé não gera em mim frutos de ações. Porque todos aqueles que têm uma fé salvífica em Cristo Jesus, eles têm o desejo, há um reflexo produtivo por meio desta fé em atitudes, em ações. Vou citar um exemplo, nós vamos chegar lá, estou fazendo uma introdução de todo esse trecho que nós estaremos estudando, do 14 até o 26, mas é como você passa por algum lugar onde tem muitos mendigos, e aí um deles te pede um pão, e você fala: "Oh, meu querido, Jesus é o pão da vida, eu tenho fé que você vai sair daqui", e o camarada está morrendo de fome. Quando a sua fé, ela não age, fazendo com que você, além de acreditar que Cristo vai transformar ele, Cristo transforma mesmo, mas quando a sua fé, ela é uma fé produtiva, além de você levar para ele uma mensagem espiritual, você também vai procurar sanar alguns problemas da vida dele, pelo menos naquele momento. Talvez você não pode fazer tudo o que ele precisa, mas o que está ao seu alcance, você pode fazer, o que está ao seu alcance. Agora, você não faz esta boa ação porque você está à procura de salvação. Você faz esta boa ação porque a salvação é um fator operante dentro de você. Ela está operando, não é uma barganha, não é uma moeda de troca. Estou fazendo para que Deus me dê algo, não, eu estou fazendo porque Deus já fez em mim. Eu só estou agindo assim porque a fé me impulsiona a agir desta forma. Então Tiago capítulo 2 versículo 14, ele começa fazendo aqui pelo menos duas perguntas. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E quando ele fala que a fé pode salvá-lo, ele está dizendo aqueles que dizem que têm fé, mas esta fé que ele está se referindo é uma fé morta, é uma fé produtiva. Qualquer pessoa que diz que tem fé em Deus, mas não tem disponibilidade para produzir frutos que abençoem a vida de outros, esse indivíduo, eu não tenho dúvidas, vou falar sem medo de errar, esse indivíduo tem uma fé morta. Por quê? Porque, em primeiro lugar, uma fé morta é uma fé que jamais vai levar alguém a viver uma vida santa. Quem tem uma fé morta jamais viverá uma vida de santidade. Ele crê na verdade, mas não é transformado pela verdade. Porque, irmãos, tem gente que frequenta a igreja e ele acredita na palavra de Deus.
Você prega, ele acredita nas coisas que são ditas. Ele tem uma fé que não é produtiva, mas essa fé, mesmo que não é produtiva, faz com que ele acredite até em Deus, faz com que ele acredite em Jesus, faz com que ele acredite nas Sagradas Escrituras. A verdade chegou na mente desse indivíduo, mas a verdade não desceu para o coração dele. A fé morta é uma fé que me faz pensar e raciocinar com o meu intelecto, mas a fé morta não me deixa agir com a minha emoção do sentimento e com a minha ação de atitudes. Então a fé morta, ela me estagna, não me deixa produzir. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. Porque toda fé genuína, ou a fé genuína, ela vai produzir vida, vai produzir. E as igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem em Deus, mas não vivem o que creem, irmãos. Não vivem o que creem. E nós temos vários exemplos disso. Certa ocasião eles foram indagar um pastor. Esse pastor estava vivendo em adultério, e alguém indagou ele, confrontou ele. E aí sabe qual foi a resposta que ele disse? A resposta que ele disse, quando alguém estava indagando ele, foi: e daí se eu estou cometendo adultério? Eu prego os melhores sermões do que antes eu pregava. Ele, quando falou isso, ele estava dizendo o seguinte: eu acredito no que eu prego, eu só não vivo o que eu prego. E às vezes tem gente, irmãos, que sobe ao altar, acredita no que canta, acredita no que prega, acredita no que lê, acredita no que estuda, ele só não vive, ele só não vive. E a fé genuína, ela me faz crer com o meu intelecto, ela me faz sentir com os sentimentos, mas ela também me faz agir. É o campo da ação, é o campo da atitude. Então a fé, ela vai atuar nessas três áreas da minha vida. A fé genuína, mas a fé que é uma fé morta, ela não vai me levar para uma vida santa, ela vai me levar para uma vida onde eu até vou crer nas Escrituras, mas não vou praticar. Segundo lugar, sobre a fé morta, ela é meramente intelectual. Nós já estamos falando sobre isso. Ela é meramente intelectual, só está no campo da razão. A pessoa consente com as verdades, mas não é transformada pelas verdades do Evangelho. É uma fé, irmão, verbal. É uma fé verbal. É a fé que sai ali dos lábios do indivíduo, mas nunca vai para a prática. Então a gente precisa repensar o nosso cristianismo quando nós falamos, pregamos, ensinamos. Nós temos que parar para pensar se isto coaduna com as nossas ações, com as nossas atitudes. Porque você ensinar o que você não vive é o quê? Hipocrisia. É hipocrisia. Então eu preciso estar atento sobre o que Tiago está me ensinando. Aí quando ele entra no versículo 15, ele vai dizer assim: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. Olha o que ele está dizendo. Quando ele entra nessa parte, ele vai dizer algo extremamente, muito importante. Quando alguém está vendo outrem passando por necessidade. Quando alguém, porque a terceira coisa que eu quero falar sobre a fé morta é a falta de frutos. Toda fé morta não tem produtividade, é uma fé que não produz absolutamente nada. Não produz absolutamente nada. Bater no ombro de quem está precisando de vestes ou para quem está precisando de alimento e dizer: o Senhor é contigo, Deus vai te abençoar. E você não vai na sua casa para pegar 1 quilo de arroz que seja, 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, para abençoar, porque Ele está... Eu sei, irmãos, escute, eu sei que hoje nós vivemos um tempo muito difícil, onde algumas pessoas, elas usam do coitadismo para se beneficiarem. Pessoas que saem recolhendo cestas e mais cestas básicas e depois vendem. Eu sei.
Eu sei que nós vivemos uma situação hoje muito complicada em relação a algumas pessoas que não têm caráter, mas eu aprendi uma coisa com um certo irmão, e hoje nós vivemos um tempo em que quase ninguém carrega dinheiro. Hoje geralmente é o Pix. Às vezes quando alguém está lá no sinal, você olha para aquele indivíduo, e às vezes ele vai pedir ali algo para você, mas às vezes, ou na maioria das vezes, ele vai fazer o que com o dinheiro? Comprar drogas, até lanche. Quantas vezes aqui em Campo Grande, lanchando ali na avenida, o moço falava assim: eu não quero dinheiro, você pode comprar um hambúrguer para mim. E aí um dia um moço falou comigo, falou assim: olha, você deu hambúrguer para ele, mas ele vai lá pode olhar, ele vai sair daqui, vai lá naquela esquina, e ele vai lá e troca na boca de fumo, por droga. Eu sei que a gente vive toda essa situação complexa, e às vezes a gente não consegue detectar o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro, mas tudo o que for do seu alcance fazer, se você puder fazer, observando que de fato a pessoa precisa, e que não há dessa pessoa nenhuma trapaça ou nenhuma mentira, você precisa agir no campo da ação. Você não pode, por exemplo, fazer uma visita para alguém que está passando fome e falar para ele: olha, Deus vai te enviar a providência. Você é a providência daquela família. Deus mandou você lá, você é a providência. Aí eu me lembro de um testemunho, que certa ocasião, no Paraguai, eu e a minha esposa saindo de casa, nós só tínhamos arroz para mais 2 dias, e eu murmurei com Deus. E quando eu cheguei na casa da irmã Maria, estava a Griselda, estava a outra filha, faltava o Fábio. Eu falei: irmã Maria, cadê o Fábio? Aí o Fábio foi buscar açúcar para a gente fazer um cozido. O cozido é como se fosse um chá. A gente vai fazer um cozido porque tem 3 dias que nós não comemos nada. Eu estava reclamando que eu tinha comida para 2 dias, e eles tinham 3 dias que estavam sem comer. Aí eu vou lá e só faço uma oração por eles: Senhor, abençoa os teus filhos, provê, Senhor Deus. Eu tinha para 2 dias, eu dividi. E de um dia para o outro, quando o meu ia acabar, Deus proveu para mim. Ele proveu. O que acontece? É que a fé nos leva para um campo de ação. A fé nos leva a agir. Então você não pode ver algumas situações e achar que o tapinha nas costas vai resolver. E aí Tiago, ele vai falar sobre isso. Se algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 18. Projeta para nós, por favor. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 18. Olha o que o escritor, servo de Deus, o evangelista João, ele vai dizer para nós. 1 João capítulo 3, versículo de número 11 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram obras justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Versículo de número 16: conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Observe nesse texto bíblico, que isso corrobora com o que o apóstolo Tiago diz.
que João está dizendo que quem está em Cristo, quem está no Senhor, ele, quando ver o seu irmão necessitado, ele não irá cerrar o coração, porque quem não ama não conhece a Deus. Então a fé me faz entrar nesse campo de ação, e o escritor Tiago vai deixar muito claro nesses versículos, dizendo: quando alguém estiver em necessidade, haja, irmão, faça alguma coisa, corra atrás. Se você tem condições para ajudá-lo, ajude. Às vezes nós não temos o recurso próprio para ajudar alguém, mas às vezes nós conseguimos correr atrás. Às vezes nós temos um certo conhecimento, e às vezes nós temos essa possibilidade. Versículo de número 15, versículo de número 16, vai trazer para nós o resultado ao versículo 17, dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Aí aqueles crentes, irmão, que sobe monte, desce monte, é de oração, e faz jejum, mas quando alguém precisa, quando alguém de fato necessita, é um indivíduo de coração ruim, egoísta, não auxilia e não ajuda a absolutamente ninguém. E nós não ajudamos como moeda de troca, porque tem gente que é mestre para fazer isso, né, irmão? Tem gente que é mestre para fazer isso. Eu vou ajudar o fulano, já faz até pensando, eu vou ajudar o pastor Valdeni, que eu estou precisando de um avalista, e daqui 15 dias eu vou lá, pastor Valdeni, eu te dei aí um suporte aí, eu estou precisando de um avalista. E as pessoas, irmão, que querem fazer a moeda de troca, elas acham que o outro tem obrigação. Nós não fazemos, irmãos, nada para ninguém por moeda de troca. Nós fazemos porque a fé está em nossa vida, e a fé que está em nossa vida nos faz gerar boas atitudes, nos faz gerar boas ações. Vamos lá. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostro. Porque eu disse aqui, é possível ter fé sem obras, só que esta fé é uma fé morta, é uma fé improdutiva. Eu escrevi aqui, de um pensamento pessoal meu, que a fé, ela é o útero gerador das obras. Eu disse isso no início. Então, queridos, quando ele escreve esse versículo 18, na última parte ele vai dizer assim, ó: e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Ele está dizendo assim: olha, se você diz que tem fé, mas não tem obras, eu vou te mostrar a fé genuína. A fé genuína que eu tenho, ela é uma fé produtiva. As obras que eu pratico não estão desassociadas daquilo que eu creio. Eu estou praticando boas obras. É isso que ele quer dizer na última parte do versículo: eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. E é interessante quando ele chega no versículo de número 19, que ele diz assim: tu crês que há um só Deus? Faz bem, também os demônios o creem. Em que é que os demônios creem? Irmãos, observe, e eu acho interessante isso aqui, e não é heresia o que eu vou dizer. Esses versículos são aplicados a um assunto: fé e obras. Quando ele chega no versículo 19, ele diz assim, ó: tu crês que há um só Deus? Ele está fazendo uma referência. Você tem fé? Você tem fé que existe um só Deus? Aí ele diz aqui, ó, escuta aqui: fazes bem, também os demônios o creem. E eu acho interessante, é que Tiago vai citar um assunto aqui sobre a fé dos demônios. A fé dos demônios, que lógico, é a fé morta que nós estávamos falando, uma fé que atinge apenas parte intelectual.
Você não conhece, irmãos, uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire, e nem pelas emoções que ela demonstra, mas é pela vida que ela vive. Você vai conhecer uma pessoa convertida, não é pelo emocionalismo que ela demonstra. Você vai conhecer uma pessoa convertida, não é pelo tanto de conhecimento que ela tem da Bíblia. Você vai conhecer uma pessoa convertida, é pela sua forma ou pelo seu modus vivendi, pela maneira que ele vive, é a demonstração da sua vida. Então, no que é que os demônios creem? Eles também creem que existe um só Deus. Olha aqui, Tiago falou isso aqui. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, porque os demônios também acreditam que existe um só Deus. Os demônios sabem muito bem que só existe um único e verdadeiro Deus. Eles sabem muito bem disso, mas eles são salvos por causa disso? Não. Então quem diz para você, quem é que está garantindo? A Bíblia não nos dá garantia. Não, eu sou alguém que estou salvo, porque eu tenho fé que só existe um único Deus, mas uma fé que não te leva para praticar ações, uma fé que não te leva a agir com boas atitudes. E quando eu falo boas atitudes, irmão, o cristão, ele é diferente, irmãos. O cristão é diferente no seu modo de conversar, de falar. Por mais que alguns momentos da vida a gente pode até perder talvez o equilíbrio emocional, às vezes você se irrita aqui, mas isso não pode ser cotidiano seu. Nós temos que pedir a Deus um temperamento. Eu acho muito engraçado, às vezes eu estou conversando com o Arlen, e às vezes os meus áudios falam assim, às vezes, pai, parece que o senhor está brigando com a gente. E aí tem hora que ele manda e fala assim, por que o senhor está nervoso comigo? Aí que eu fico nervoso, né? Mas eu não estou nervoso. Não, mas o seu áudio parece que você está nervoso. E a gente precisa ter sempre um termostato, irmão, um termômetro. Porque se eu digo que eu tenho fé, as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha maneira de viver, o meu trato com os outros, eu digo que sou um homem de fé, mas eu não produzo uma boa atitude para tratar o meu irmão. Na hora que eu vou, todo lugar que eu vou fazer uma compra, eu arrumo um problema na hora de pagar no caixa. Toda vez que eu vou fazer alguma negociação, eu arrumo um problema terrível. Eu sou um problema na minha vizinhança, eu sou um problema com os meus vizinhos, eu sou um problema na minha rua, eu sou um problema na minha família. Não, mas eu sou um homem de muita fé, mas uma fé que não está produzindo em você um caráter, frutos que auxiliam, obras que são boas obras. Então observe que ele vai dizer que os demônios também acreditam que existe um só Deus, mas nem por isso os demônios são salvos. Não, muito pelo contrário. Os demônios, eles acreditam na divindade de Cristo, irmãos. Crer na divindade de Cristo, ter fé que Cristo existe, não faz de você uma pessoa salva. O que Tiago está demonstrando é que é impossível você desassociar os frutos de uma fé verdadeira e genuína. Os demônios acreditam na existência de um lugar de penalidade eterna também. Jesus, certa ocasião, chegou num lugar chamado Gadara. E quando Jesus chegou em Gadara, chegando em Gadara, o endemoniado gadareno veio e se ajoelhou. E é interessante que o endemoniado falou um negócio. Por que vieste nos atormentar antes do tempo? E aí eles vão dizer assim, permita com que a gente saia daqui e a gente entre nos porcos, porque os demônios sabem que existe lugar de prisão eterna. Os demônios, eles o sabem muito bem. Os demônios creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Não, eu sou um homem de fé, eu creio que existe céu, eu creio que existe inferno. Só acreditar nessas coisas não te faz um homem salvo, irmão. Quarto lugar, para a gente sair do versículo número 19, os demônios creem que Cristo é supremo juiz e que Ele os julgará. Mas entretanto os demônios estão perdidos, já estão sentenciados. Uma fé meramente intelectual não vai colocar você no céu. A inteligência que você tem
de acreditar na Bíblia, de acreditar em Deus, de acreditar no mundo espiritual, sem atitudes, não faz de você uma pessoa salva na pessoa bendita de Jesus. Por quê? Porque agora, quando a gente vai entrar no versículo de número 20, nós vamos falar da verdadeira fé, da fé salvadora, a fé que produz a verdadeira salvação. Efésios 2, 8 e 10, dá para colocar para nós? Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e versículo 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Escute aqui, não são as obras que geram a fé, não são as obras que produzem a fé, é a fé que produz boas obras. É o contrário, eu não posso inverter a ordem dos fatores, porque nesse caso aqui, a ordem dos fatores altera completamente o produto, tá, irmãos? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha o versículo 10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Fomos criados para praticarmos boas obras. E como é que eu consigo encontrar o fator que gera isto? A fé, por meio da fé. A fé salvadora, eu quero sintetizar com os irmãos aqui no que eu disse no início, na fé salvadora em 3 palavras, tá, irmãos? No conteúdo, na concordância e na confiança. Falando de conteúdo, concordância e confiança, eu quero falar sobre a fé que inclui intelecto, emoções e a vontade, tá? Porque o conteúdo da fé, o que está contido na fé, é acreditar na verdade de Deus, acreditar na verdade da palavra do Senhor nosso Deus. Eu recebo essa verdade e eu confio nela e por ela sou transformado. E aqui, falando sobre esta fé salvadora, ele vai citar, versículo de número 20, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão nosso pai não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha que coisa interessante. Mas pastor, parece que o texto está dizendo que Abraão, ele foi salvo pelas obras, ou justificado pelas obras. Quando você junta esse versículo falando de Abraão sobre fé e obras, escute aqui, a fé fez com que Abraão fosse justificado diante de Deus, mas as obras fez com que Abraão fosse justificado diante dos homens, porque nós não fazemos as boas obras para Deus, irmãos. Nós fazemos as boas obras para quem? É para quem está aqui, irmão. Nós fazemos é para quem está aqui. Então, eu costumo dizer, eu tenho sempre dito isso, a vida de um servo de Deus nunca se trata dele mesmo. Você já parou para pensar que tem igrejas que fecham um ciclo só nela mesma? Igrejas que produzem churrasco para ela, olha, vai ter churrasco, e é festa para essa igreja, e não sei o que para essa igreja, e é sítio para essa igreja, e é mais não sei para que essa igreja, e essa igreja não evangeliza, essa igreja não faz a obra, não estou dizendo que está errado, se uma igreja tem lá o seu local, mas existem igrejas que estão fechadas em si mesmas, e elas não estão produzindo absolutamente nada no reino de Deus, na pregação do evangelho, na evangelização, porque nós não somos criados para sermos fechados em nós mesmos. O que diz Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que nós somos feituras de Deus para a prática das boas obras. Por quê? Porque quando encontramos a salvação, nós entendemos qual é o propósito da nossa vida. Você tem um propósito. Seja a bênção de Deus na sua vizinhança, seja a bênção de Deus na sua cidade, seja a bênção de Deus no seu bairro. Ele vai trazer aqui a figura de Abraão,
Logo mais abaixo ele vai trazer a figura de Raabe, e é interessante que ele vai usar duas figuras que são completamente diferentes uma da outra. Ele vai usar duas figuras. Quando ele vai usar a figura de Abraão e de Raabe, completamente diferente, porque primeiro, Raabe, ela era inimiga do povo de Deus, ela fazia parte dos inimigos, ela fazia parte da gente que era inimiga do povo de Deus. Já Abraão era conhecido como o quê? Amigo de Deus. Abraão era piedoso e Raabe, prostituta. Abraão era judeu e Raabe, gentia. É interessante que esses dois são citados aqui com uma coisa em comum. Qual é a coisa que eles têm em comum? Olha o que ele diz aqui, versículo de número 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. As obras de Abraão só passou a existir porque tinha uma fé cooperando, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Irmãos, o que demonstra que nós estamos salvos e o que aperfeiçoa a nossa crença de que de fato Deus existe, são as coisas que nós fazemos corretas para abençoar a vida dos outros, para ajudar o reino de Deus em crescimento. Quanto mais, eu acredito que os irmãos vão saber do que eu vou dizer. Eu acredito que você já fez alguma coisa, você já ajudou a resolver um problema que não era seu, e quando você saiu dali, você sentiu aquela satisfação de dever realizado. Você sentiu um gozo prazeroso no seu ser, na sua alma, por aquilo que você fez por alguém. Isso é, as obras que foram realizadas ajudaram a aperfeiçoar a fé e a crença que você tem em Deus, moldando você, demonstrando para você que esse é o papel de quem tem um encontro com Cristo Jesus o Senhor. Quando a Bíblia vai citar aqui, Tiago vai citar tanto Abraão quanto Raabe, vai citar que ambos confiaram na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 23, cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pela fé, justificado diante de Deus, pelas obras diante dos homens. Quando Tiago cita isso aqui no versículo de número 23, ele está, versículo de número 24, ele está dizendo, olha, Abraão diante de Deus alcançou um galardão, porque ele foi justificado por meio da fé que ele teve em Deus. Os homens, temos por pai a Abraão. Por que os homens testificavam isso? Porque por meio das obras de Abraão, ele passou a ser conhecido pelos homens da terra como um servo de Deus temente ao Todo-Poderoso. E aí, quando ele diz que Abraão creu no Senhor, ele está colocando o núcleo que está na fé, é a crença em Deus, é acreditar no sobrenatural do único, eterno Deus, em atitude, em ação, em prática. Quando ele passa então para o versículo de número 25, e de igual modo Raabe a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Hebreus 11:31, coloca para nós por favor, Hebreus 11:31, para a gente entender o versículo 25, Hebreus 11:31, olha o que diz o texto, Hebreus capítulo 11:31, pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Irmãos, quando Raabe acredita nos espias, Raabe vai dizer algo que é muito interessante no livro de Josué. Quando você abre a Bíblia no livro de Josué e você vai ler a história de Raabe, você vai compartilhar a história de Raabe. Josué capítulo 2 versículo 11, vamos só conferir o texto aqui,
Olha só, Josué capítulo 2, versículo 11, vai demonstrar para nós porque é que Raabe é salva. Quando o Tiago está dizendo, olha, ela acolheu os homens, o que é que fez Raabe acolher esses homens? Aqui ó, Juízes 2:11. Então, Josué, né? Josué capítulo 2, versículo de número 11, diz assim, vou ler desde o versículo 9. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido, temos escutado, que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, sabe o que esse texto está me lembrando? A fé vem pelo ouvir. Olha Raabe demonstrando porque é que ela coloca os homens para dentro, porque é que Raabe está fazendo uma boa ação, porque ela ouviu falar de Deus, e quando ela ouviu falar de Deus, ela passou a ter fé. E quando Raabe passou a, versículo 11, ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. O que Raabe estava dizendo para aqueles homens? O que eu estou fazendo, escondendo vocês aqui, é porque eu tenho fé no Deus que vocês servem, e eu sei que o Deus que vocês servem é o verdadeiro e único Deus, e acreditar no Deus de vocês me faz agir de benevolência para com vossas vidas. Olha que coisa extraordinária. Todos aqueles que têm um encontro com Deus e um encontro com a fé têm desejo de fazer boas coisas. E pastor Valdeni, hoje eu bati o recorde, tá? Vários versículos, hein? Aleluia. E aí nós chegamos no versículo de número 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. E Tiago dá uma demonstração que a fé, irmãos, a fé verdadeira, a fé genuína, portanto, se você diz que é um crente salvo, se você diz que é um crente salvo, e está sem atitude, sem ação, sem mudança de vida, sem boas ações, porque quando nós temos a mente de Cristo, irmão, é natural, o bom cristão, o cristão que tem fé em Deus, é natural dele fazer boas ações, ele não precisa se esforçar, porque é natural, se você pegar uma semente frutífera, e plantar esta semente em um bom solo, se o solo é bom, se a semente é boa, você vai precisar ter o trabalho de ficar adubando para que gere fruto? Não, naturalmente essa semente vai brotar, vai crescer, se tornar uma árvore e vai produzir frutos. Por quê? Porque é natural. Então nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Fazer boas ações é algo que tem que ser natural, é algo natural no cristão, então não há dificuldades nenhuma. Tem gente que é o crente pedágio, se viu o irmão indo a pé lá para o lado de lá, Morro da Companhia, Vila Velha, Vitória, ô irmão, eu te dou uma carona, o irmão só me ajuda com R$25 para mim pôr um combustível. Eu já conheci crente assim, irmão. Um dia minha mãe estava no ponto, Alto Rio Novo, passou um irmão, ô irmã Maria, a senhora está indo para onde? Monte Carmelo? Eu estou indo para lá, te dou carona. Irmão, a senhora só me ajuda com tanto aqui, e eu levo a senhora. Irmãos, a fé
ela me inspira a ajudar, a fazer boas ações, porque eu tenho o prazer de demonstrar que eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus. Portanto, uma fé viva se expressa por obras, ou seja, uma vida que traz glória ao nome de Jesus. Então, que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres que possam gerar e gerir boas ações, boas obras, porque somos salvos na pessoa de Jesus. E não se engane, irmão, tem muita gente que não crê em Deus, mas que faz boas ações, dando cesta básica, ajudando. Tem muito que faz boas ações e depois vai para a rede social e ainda vem contra a palavra. Nós não estamos falando de fé morta, nós estamos falando de uma fé genuína. O que nós fazemos é porque tem uma força propulsora, como um motor, como um vetor dentro de nós, que nos dá o prazer de fazer o melhor enquanto nós estamos nesta terra, para quem for necessário. E por quê, pastor? Porque para isto, diz Efésios 2:10, Deus nos criou. Se coloque de pé, queridos. Deus abençoe os nossos irmãos. Nós encerramos aqui, e na próxima segunda-feira, o tropeço aqui, irmão, a chapa é quente, tá, irmão? O tropeço na palavra. Quem fala muito? Quem fala muito dá bom dia. Isso é colocação minha, né? Dá bom dia à tropa inteira, irmão. Está na Bíblia, Provérbios: quem abre muito a sua boca traz perturbação para a sua alma. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos entrar, aí saímos desse tema, saímos do assunto de fé e obras, que é um assunto muito simples e claro, para entendermos, e observe que o texto, Tiago, fala muito sobre a prática da vida cristã, e a gente passa para o cuidado com a nossa boca, ou o cuidado com a nossa língua, na expressão das palavras que saem dos nossos lábios. Oremos ao Senhor. Deus Pai, queremos te agradecer, obrigado por mais uma segunda-feira, aprendemos a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a praticarmos boas ações, não porque queremos ser vistos pelos homens, porque diz a Bíblia Sagrada que isso é ação de fariseu, mas que possamos fazer boas ações, porque a fé salvadora está em nós, que tenhamos o desejo, ó Deus, de estar constantemente produzindo no teu reino, para a glória do teu nome, porque tudo o que fazemos glorifica ao Senhor, por meio da fé genuína. Tudo o que fazemos por meio da fé verdadeira, glorifica o teu nome. Nos ajude, ó Pai, é o que peço ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os nossos irmãos. Pastor Braz, ministrando a bênção apostólica para nós, pastor, por favor. Deus dê aos nossos amados bom descanso. Hoje um grupo das nossas irmãs estão na Assembleia de Deus Boa Vista, pastor José Rosa, então um grupo de irmãos lá, mas feliz aqui com um grupo muito bom, hoje no nosso culto de ensino. Deus abençoe suas vidas. Valeu a pena, irmãos, chegar até aqui e receber essa ministração. Glória a Deus. Que o grande e eterno amor de Deus, e que a graça inefável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém? Amém, Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.